Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, vocês estão aqui no canal da Rara Lembranças, meu nome é Elaine e hoje vocês vão acompanhar aí, tá? Como que eu faço para cortar o tecido para uma caixa grande de toalete. Ela vai ser toda revestida em tecido por dentro e por fora com jacar branco. Gente, vai ficar lindíssimo e nós vamos iniciar essa videoaula. E depois vocês vão poder ir acompanhar como que eu vou fazer para revestir, qual vai ser o laço. Já vou falando que o laço vai ser na cor coral. Gente, vai ficar um escândalo. Eu particularmente gosto de branco com coral. Então acompanha aí essa videoaula, esse passo a passo. Já vai deixando o seu like porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, então estou aqui com a caixa, a tampa e também as repartições. Porque sim, nessa caixa vai repartições, ok? Então, vocês precisam deixar a caixa aí toda no branco, por dentro e por fora, toda pintadinha. Vocês podem pintar com pistola pulverizadora, rolinho, pincel, o que vocês tiverem aí pra tá utilizando, ok? Não tem uma regra. O importante é deixar ela bem branquinha, lixadinha, bonita, desse jeito. Agora, nós vamos começar a cortar o tecido. Aqui está o meu jacar branco, olha que lindo, gente! Maravilhoso, né? Então, nós vamos... Nossa, gente, acabei de ver que aqui tá sujo. Vou ter que virar o tecido, porque a gente não pode cortar onde está sujo. Então, vamos virar aqui para uma outra parte do tecido para cortarmos, para ficar bem certinho e limpo. É muito importante se ligar nesse detalhe, tá? Porque a gente não pode mandar nenhuma caixa revestida com tecido sujo para cliente. E pessoal, essa caixa ela vai ser uma caixa de toalete, mas nada impede de ser uma caixa para padrinhos de casamento, uma caixa para padrinhos de batizado. Aí vai da decoração depois. A maneira de revestir é a mesma. Bom, então vamos lá, coloquei a caixa aqui. Nós vamos revestir essa caixa da mesma maneira que eu revisto aí sempre as tampas. Então, vai ser com tecido inteiriço. Coloquei a caixa no tecido, nós vamos calcular dessa maneira. Sempre o tecido precisa entrar por inteiro e ainda ficar mais ou menos um meio centímetro aqui maior, tá bom? Então, aqui desse lado tá ok. Vamos fazer a mesma coisa. Ó, aqui tá sobrando demais, tá vendo? Então, se tá sobrando demais, você traz um pouquinho mais pra cá, pra diminuir o tecido. Olha como ainda tá sobrando, gente. É assim mesmo, tá? Perfeito, agora já está menos, sobrando menos, como vocês podem ver. Perfeito, como nós mexemos, nós vamos conferir. Aqui também tá certo. Vamos medir agora do outro lado, traz o tecido pra dentro, perfeito, tá maiorzinho também, dá uma marcadinha, aperta dessa maneira aí com a tesoura, porque vocês precisam saber onde vocês vão precisar cortar. Olha, vocês conseguem ver que ficou uma marcação aqui? Maravilha, então é aqui que nós vamos cortar, tá? Então, deixa eu mudar aqui com a minha filha, para conseguir cortar e mostrar para vocês ao mesmo tempo. Perfeito, agora estão então 3 lados certos. Esse lado já tá certo, esse aqui também e esse, como vocês puderam ver. Só falta agora esse outro lado. É do mesmo jeito, nós vamos trazer aqui para dentro até encostar, sobrando cerca de meio centímetro. Feito isso, vamos marcar desta maneira, trazer pra cá e cortar reto aqui. Pronto? Cortei. Então, o tecido ele vai ficar assim, tecido grandão mesmo, tá? Lembrando que essa caixa é uma caixa 20 por 30 centímetros por 8 centímetros de altura. 6 de caixa e 2 centímetros de tampa, tá? Então, perfeito. Já cortamos o tecido para a caixa, agora vamos cortar o tecido para dentro aqui
da nossa caixa. Deixa eu acertar aqui. Sempre tira essa auréola, eu acho que é auréola ou auréola, alguma coisa por aí, tá, gente? Eu não lembro o nome certo disso aqui, mas isso aqui tem que tirar, não pode deixar de jeito nenhum. Traz aqui pra dentro. E nós vamos cortar um pouquinho só maior do que a nossa... Ai, desculpa, filha. Ó, corta aqui. Tem que cortar o tecido que seja suficiente pra revestir o fundo. Então, ó, sempre deixa sobrando também, porque o importante é depois que nós passarmos a termolina, aí sim que o tecido esteja maior e aí nós vamos acertando pra revestir. Então, aqui... Marca dessa maneira aqui, ó, como vocês estão vendo que eu estou fazendo, tá vendo? Marquei a parte de dentro, porque aí eu sei que já está certo. Ó, a marcação tá bem aqui, ó, vocês conseguem ver? Então, nós vamos cortar reto nessa marcação. Perfeito. Então, o tecido para a parte da caixa já está todo cortado, né, ó? Esse aqui... E esse para a parte da caixa. Agora, vamos cortar da tampa. Gente, mesmo processo vai ser o da tampa. Acerta aqui. Não, deixa eu virar. Sempre se atentem ao sentido do desenho, tá? O desenho eu estou trabalhando com ele desse jeito. Só que desse jeito não vai dar para cortar o tecido, vocês estão vendo? Então, de maneira nenhuma, vocês podem virar assim. Senão vai ficar sentido contrário, o desenho vai ficar a tampa, o sentido contrário do desenho, né? E a caixa no sentido certo. Então, se atentem a isso, tá? A caixa eu cortei nesse sentido do desenho. Então, para a tampa também tem que ser nesse mesmo sentido do desenho. Isso independente se o tecido for jacar, como esse, ou se for tricoline, sempre precisa respeitar o sentido do tecido. Só quando for floral, alguma coisa que não influencia, e não tem problema, né, gente? Mas quando se trata de um desenho como esse aqui do jacar, nós temos que respeitar o desenho para ficar bonito e tudo igual. Então, vamos lá, olha, mesma coisa. Coloquei minha tampa aqui, vou virar pra dentro, sabendo que tá sobrando um pouquinho, tá ótimo. A mesma coisa aqui do outro lado, tá perfeito. Vamos cuidar desse lado aqui também, virando. Coloquei pra dentro, vou marcar, que aqui ainda tá sobrando um pouquinho, tá vendo? Na marcação, vamos cortar reto. Perfeito. Terceiro lado, ok? Vamos para o quarto e último lado. Marca. Pode ser com a unha, pode ser com a tesoura, o que vocês acharem melhor. Ó, a marcação, ela está ali. Deixa eu trazer pra cá, pra mim conseguir cortar e a minha filha mostrar pra vocês. Vou. Pronto? Cortei. Perfeito. Então, o tecido da tampa também já está ok. Agora, nós precisamos cortar um tecido aqui pra dentro também. Então, como a tampa e a caixa é do mesmo tamanho, nós vamos pegar esse tecido aqui e cortar um igual a ele, no mesmo tamanho e no mesmo sentido. Vamos ver se ele cabe aqui. Cabe. Maravilha, então nós vamos encostar. Tirar essa beiradinha aqui, pessoal, porque essa beiradinha tá bem feia, né? Então, vou tirar essa beirada. Senão depois fica feio na hora de revestir. Aqui eu ainda vou acertar um pouquinho mais, porque tem um pique feio ali no tecido, senão depois vai atrapalhar na hora de revestir. Perfeito. Acerta aqui, mais ou menos, né? Se ficar um pouquinho maior, não tem problema. E cortem. Por quê? Um tecido desse vai ser para tampa e o outro tecido para caixa. Então, confirmando aqui com vocês,
tecido da tampa, do lado de fora tá aqui, da parte interna tá aqui. O tecido da caixa está aqui, da parte interna da caixa está aqui. Agora nós vamos cortar os tecidos da repartição, isso, os tecidos das repartições, porque como eu falei, essa caixa vai com repartições e vai ser toda revestida no jacquard branco também. Então vamos continuar aqui, deixa a caixa lá, porque a caixa eu sei que já tá certinha. Vou pegar as repartições, como vocês podem ver, tem esse pedaço do tecido, lembrando que esse é o sentido do pano. Eu acho que aqui, gente, olha, por um triz não dá pra cortar a repartição aqui. Fazer o quê, né? Vamos deixar de lado esse tecido. E vamos cortar as repartições daqui mesmo. Corta essa pontinha aqui. Vira o jacquard pra posição, o sentido que nós estamos cortando. E vamos lá, vamos cortar a repartição maior. Coloca aqui desse jeito. Sempre deixa sobrar um pouquinho a mais, tá? Vira dessa maneira, ó. Perfeito. Então, eu sei que eu tenho que cortar aqui, porque eu sempre corto um pouquinho maior também. Então, eu vou cortar aqui. De fora a fora. Porque eu sei que esse tecido vai dar tranquilamente pra revestir. Na verdade, ficou até grande demais. Gente, eu só cortei de fora a fora porque eu sabia que ia sobrar esse pedaço de tecido. E esse tecido não adianta ficar ali pendurado junto com o outro, porque não vai ajudar em nada e nem dá pra usar em uma outra coisa. Então, aqui já está um tecido de repartição grande. Nós temos duas repartições, então temos que cortar dois tecidos desse mesmo tamanho. Então, vamos cortar aqui o segundo tecido. E depois temos duas repartições menores, ao qual nós também vamos cortar para essas repartições menores. Perfeito. Agora vamos cortar das repartições menores. Mesma coisa, coloca aqui. Tô acertando, porque aqui parecia que tinha um fio um pouco puxado. Coloca aqui, vira. Nós podemos continuar cortando na mesma reta aqui que já estava antes. Procure sempre cortar o mais reto possível, tá? Perfeito. Gente, esses tecidos que sobram eu não jogo fora, vocês estão vendo? Sobrou esse outro tecido, não joga fora, deixa guardado, porque se vocês tiverem que fazer uma caixa 12 por 12 centímetros ou uma caixa 15 por 15 centímetros com repartições, vocês podem usar aqueles retalhinhos ali que sobraram. Então, agora vamos cortar o segundo tecido da segunda repartição. Então, aqui tá os dois tecidos da repartição menor, os dois tecidos da repartição maior. Então, agora nós terminamos de cortar aí o nosso jacquard para nossa caixa, que vai ser toda revestida em tecido, como vocês podem ver. O próximo passo agora é passarmos a termolina nesse tecido. Bom, então vamos começar agora passando a termolina nesse tecido de jacquard. A minha termolina já está aqui, tá preparada, prontinha. Se você ainda não sabe fazer essa termolina, eu vou deixar a receita de como fazer essa termolina aí na descrição, tá? Vou deixar o link certinho para vocês poderem assistir e aprender aí a fazer essa termolina. O passar no tecido aqui, né, colocar a termolina no tecido e passar, não tem erro, gente. É só ir passando em todo ele, é muito importante, principalmente nas pontinhas, tá vendo aqui? Que fique muito bem passado essa termolina e que você passe em todo o tecido, não pode ficar faltando. Um outro detalhe muito importante, não pode dobrar o tecido desse jeito, tá, pessoal? Senão ele cria um vinco aqui
que depois não tem ferro que tire. Então, todo o tecido que você for passar a termolina, você tem que passar a termolina nele esticado, dessa maneira que eu estou fazendo aqui, que vocês estão vendo, tá? Então, nós vamos ter que passar aí a termolina em todo o tecido. Bom, como vocês podem ver, eu já terminei de passar a termolina, tá? Nos tecidos. Não tem problema você ir colocando um sobre o outro, desde que sejam todos da mesma cor. Como aqui tudo é branquinho, eu fui colocando aí um sobre o outro e apertando, porque aí o tecido de cima já vai sugando o excesso da termolina que esteja no tecido de baixo, tá? Que esteja, né? Então, agora, como vocês viram, eu passei, tá tudo bem retinho. Eu vou estender no varal desse mesmo jeito, tá, pessoal? Bem esticadinho assim. Antes de finalizar, eu vou colocar aí a foto para vocês verem como que ficou no varal, estendido, bem esticadinho. É muito importante estender esticadinho e pelas beiradas. Nada de colocar o negócio pelo meio, de colocar prendedor. Não, porque tudo isso marca. Então, vejam aí as fotos da maneira que tem que estender. Viram? É desse jeito que tem que ficar. A partir daí, vamos esperar secar, né? Depois, porque ele vai estar no varal, pode colocar ao sol, não tem problema. Secou, vamos passar no ferro brando para depois começarmos a revestir a nossa caixa. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal para que o YouTube possa avisar você toda vez que nós postarmos vídeo aula nova. Certo, pessoal? Então, nós nos vemos na nossa próxima videoaula, já revestindo essa caixa que vai ficar lindíssima. Então, vejo vocês na próxima videoaula. Um beijo grande para todos vocês. Até mais, pessoal. Tchau!